Olá, torcida na rede, comigo, Carlos Mion. Olha, que ano danado. Eu coloco como ressurreição, talvez um resgate da qualidade do futebol do Paraná. Os dois clubes subiram, Curitiba campeão da Série B, o Atlético vice-campeão, mas com campanhas antagônicas, né? Enquanto Curitiba foi sólido, consistente durante todo o ano, o Atlético não. No primeiro turno deu um tremendo susto, ficou em 11º e no retorno recuperou e terminou como a melhor campanha do segundo turno. Para discutir isso, conto com pessoas de alto nível para que a gente possa dissecar. Eu sempre falo que conhecer futebol é uma coisa, entender o futebol é outra completamente. Ninguém entende de futebol, porque a gente sempre está aprendendo. Então, diretor do Curitiba, Luiz Bente Euser, isso? Júnior. Ao lado dele, meu querido amigo da CBN, Ayrton Batista Júnior. Também, obrigado. Meu grande amigo Linhares Júnior, da Jovem Pan, do Grupo RIC. Obrigado, prazer. E pelo lado Atlético, uma pessoa histórica dentro do clube, com vários cargos, e que sempre está por dentro dos bastidores do rubro-negro, meu amigo Roberto Caira. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai entrar já de cara num assunto, eu estava em dúvida, começa com o Atlético, começa com o Curitiba, porque existe a rivalidade, né? Porque Atlético, o Mion é atleticano, se eu começar com o Curitiba, o Mion é coxa, então é complicado, né? A minha camisa é da cor da logotipo. Começa comigo e com o Tusca aqui, que a gente leu. Não dá problema. Mas você é torcedor do Engenheiro Beltrão, que eu sei. Mas acabou, né? Agora, eu vou começar com um tema, com vocês quatro, inclusive você que é atleticano, acho que aqui nós estamos conversando sobre futebol. Sem dúvida. A saída do técnico Mozart pegou todo mundo de surpresa. Luiz, prazer em tê-lo aqui. O que você analisa? Como é que se viu isso aí? Obrigado, Mion. É um prazer, né? Eu sou um saudosista, lembro muito do Dirceu, né? Você na televisão, bem Piazzotti, né? Agradeço o convite. 17 a gente estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre futebol, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, inclusive para a cidade de Curitiba. A gente precisa se fortalecer nisso. A gente foi pego de surpresa, né? Eu estou de férias e ontem estava estudando a história do clube e de repente ligação do nosso G5 pelo WhatsApp. Nós não sabíamos, né, da situação, acabamos sabendo pela imprensa, né? Você como diretor. Eu como diretor, nós todos, né? Opa. Então acho que esse processo foi um processo que nos surpreendeu, né? Acho que tem que ter um pouco de cautela também para não criar mais confusão num ambiente que foi muito difícil nos últimos anos, mas a gente precisa agora ter uma dinâmica de construção de um elenco, de uma montagem, de uma comissão técnica, né? Lembrando que a Série A é extremamente muito mais competitiva. Então, os gestores do futebol do Curitiba, eles precisam ter essa cautela, esse cuidado, né? Essa assertividade em trazer um novo treinador que rapidamente consiga construir uma relação de trabalho com o elenco, que não corre do dia para a noite. O Mozart tinha isso, para mim estava muito evidenciado que ele tinha, então até também quero aproveitar o momento de agradecer ao Mozart, né, pelo trabalho que ele fez. Trouxe o Curitiba de volta, era muito importante para o nosso futebol, né? Não só para o Curitiba, né? O mercado inteiro do futebol paranense precisa disso. A rivalidade da dupla Titiba gera dinheiro, gera emprego, gera emoção, né? E acho que quem vai tomar essas decisões agora, que é uma SAF, né? Ela precisa ter ciência do tamanho do negócio que é a Série A. É muito mais competitivo, muito mais difícil. É um futebol com algumas diferenças de Série B, né? Então esse processo foi um processo que nos pegou de surpresa. Nós não tínhamos sido comunicados da decisão, né? Soubemos pela imprensa. E agora esperamos que eles acertem, né? Não só na contratação de um novo treinador, de sua comissão, como também de uma continuidade do elenco, né? Quem vai ficar, quem vem, quem sobe da base, todo esse processo tem que ser muito rápido, porque já está aí, né? Janeiro já está aí. Tusca,
primeiro, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Valorizar aqui na Rede com Mion. Isso, e faço eco à lembrança do Luiz em relação ao Dirceu Gresser, né? Que a gente sempre associa. Você e também o Linhares, né? O Linhares participa. Você fez o Viva Bola, que era um programa sucedâneo, mas o Mion no Viva Futebol. Você fez o Viva Futebol também? Não. Fez o Viva Bola, né? Eu fiz Viva Bola. O Dirceu já tinha falecido, né? Eu fiz o programa com o Boris, com o Cavalcante. Foi... Na Band. Um remake, né? Do Viva Bola. Muito legal. Que foi na TV Iguaçu. Isso, TV Iguaçu. Era o Boris, o Cavalcante, a Sônia Nassar, o Foguetinho, o G. Marques Filho. Né? Eu estava começando minha carreira, né? Comecei em 83, 84 mais ou menos, e isso foi em 85. Mas eu era ouvinte de carteirinha do programa na Rádio Cultura, né, do Dirceu. Verdade. O Dirceu, inclusive, tem a gente tem uma curiosidade assim. Eu nasci no mesmo dia que o Dirceu faleceu, né? Não no mesmo dia, mas na mesma data, assim, 24 de setembro, né? Isso. Eu nasci no dia 24 de setembro e o Dirceu faleceu 24 de setembro, né? O Raul Maza nasceu no dia 24 de setembro também, né? Só feras. São datas importante. Tusca, o Dom Pedro I, acho que morreu também no dia 24 de setembro, se não me engano. Só feras. Tem que guardar essa data. Só procurar no Google. Tusca, qual é a tua visão, o reflexo da saída do Mozart perante o elenco? Eu acho que é catastrófico, né? Porque, veja bem, durante toda a semana após a conquista do título da Série B, o Mozart deu várias entrevistas, inclusive foi nas rádios, foi a CBN, foi a Jovem Pan, já tratando do planejamento para 2026. Olha, o time volta no dia 27 de dezembro, na primeira rodada deveremos colocar o elenco sub-20, então ele já estava falando como permanência. É diferente da situação, estamos conversando, mas Mozart vai começar... Não, primeiro vamos conversar, mas Mozart, que dia que volta? Mas primeiro tem que conversar. Não, ele já estava levando os planos adiante, então fez crer que permaneceria, que era uma situação na qual não se discutiria. Eu até, conversando nos bastidores, CBN falou, que bom que nós vamos fechar um ano, pela primeira vez em muito tempo, sem termos que discutir quem vai ser o técnico do Curitiba e quem vai ser o técnico do Atlético, né? Fecharíamos o ano assim de certeza de planejamento para a dupla Atletiba. Inclusive ele falou que ele pediu para que o Josué continuasse, que renovasse o contrato. Tava tudo certo, né? Pelo que a gente... Inclusive, assim, antes de terminar o campeonato, não sei se foi o William Thomas, alguém falou que já estava abrindo a conversa com o Mozart para a permanência dele, né? E o que eu acho assim, o Curitiba ontem soltou a nota no final do dia, no Twitter, no Instagram e tal, né, os setoristas, que o Mozart estava saindo. Custa dizer, o Mozart não vai ficar por causa disso. Não chegamos num acordo financeiro, o Mozart não quis ficar, o clube achou melhor não ficar com... Entende? Explicar o motivo, porque aí a gente vem aqui hoje fazer um programa de debate e a gente vai especular por que o Mozart não ficou, né? Bem que é hoje. E aí a gente fica às vezes... E aí surgem 1000 versões. Não, e aí a gente pode falar uma bobagem aqui, entende? A gente pode dar uma opinião, né, embasado numa ideia que a gente tem, não ficou porque pediu 2 milhões por mês, e o Curitiba não vai pagar. E de repente não foi isso. De repente o acordo financeiro aconteceu, as bases do acerto, eu não sei, a gente não tem acesso a essas informações, a gente não pode ser leviano, né, de criticar uma situação que a gente não tem conhecimento. E se pediu alto, pode ter sido aquela situação de pedir para não ter a correspondência, para não ter o sim. A gente não sabe, mas assim, a gente não pode falar, entendeu? E aí a gente, de repente, vai fazer uma crítica, pediu muito, tá achando que é o quê, que né, subiu a cabeça e tal. Mas é que surpreende. O Mozart tem uma valorização natural, né, de um técnico que pegou o patamar dele, ele colocou para a Série A junto com o do time. O Curitiba estava na Série B 2 anos. Linha, o que traz estranheza em tudo isso aí é que ele já estava falando como técnico, ou seja, essa negociação já vinha andando, eles já sabiam quanto que o Mozart ia pedir. Eu acho que era um acerto. Também já, sabe, de repente, do nada, em menos de 24 horas, o Mozart é um cara sério. Ele não iria chegar lá e dizer, não, eu vou mudar a minha proposta, quero mais não sei quantos milhões. Não, ele não faria isso. Não faria isso. Ficou muito estranho. Você não achou prazer em recebê-lo, meu amigo Caran? Todo meu. O clube vizinho?
Né? É. Mas é bom ouvir a Sem opinião dúvida. sobre o Mozart. O que você acha? Primeiro, um bom dia a todos e inevitável. Recentemente eu estive com o Mion e também citei o Dirceu Gréser. Até as músicas deles eram gostosas, né? Pássaro. É. E é um prazer enorme ver o Tusca, ver o Linhares. O Luiz, nós estávamos lembrando, acho que foi em 2000, nós fizemos uma Atletiva da Paz. Acho que foi 2000, sim. E daí eu convidei toda a diretoria do Curitiba para ir no CT, almoçar lá e depois ia fazer o inverso. E tivemos sucesso, pelo que eu notei depois pela imprensa. Isso, Exatamente. Foi com o Francisco. Teve pouca briga, as torcidas organizadas, a gente conversou com eles antes, eles aceitaram a ideia. Porque no início foi assim, você vai levar os coxas lá no CT? E vice-versa. Aí o inverso, você vai trazer os caras lá da Engenharia Rebouça aqui. E pelo que eu vi na imprensa depois, a repercussão foi ótima, tivemos poucas brigas. E por coincidência deu um empate 1-1. Mas foi um jogo forte, como tem que ser. Esse é o lance. O jogo tem que ser forte no campo. Fora do campo, acabou o assunto. Concordo plenamente. Eu vou me permitir só citar algo particular. Meu filho é coxa branca. E Como é que você permitiu uma coisa dessa? até hoje eu não sei, porque eu tenho foto dele lá no berçário com a camisa do Que Atlético. época que ele nasceu? Ele nasceu em 83. 83. É. Nasceu quando ele foi campeão. Né? E eu tava no 5-1 com ele, eu fui no meio da torcida do Curitiba, porque ele queria ficar lá. Ele foi me gozando o tempo todo. Por causa do bendito 5-1. E o filho não para. Não, pai, você é atleticano, no meio da torcida. Você imagina. Poxa, soubesse o que ia acontecer O que- depois é, daquele é, 5 não, é o único tinha ganho de caso. 2-1, né? É o único caso em que o time que foi goleado louva o resultado. Exatamente. Né, na história do Curitiba virou um jogo lá do meio perdido, no meio da tabela. Da história do time que perdeu de 5-1 foi o início de uma transformação. E eu tinha que levar os amiguinhos dele. Alguns atleticanos, outros coxa branca. Daí eu pedi pro meu irmão, fica com os atleticanos, eu vou lá com o Fabinho lá no meio da torcida. E ele gritando lá. Se divertir. Foi uma festa, né? Mas enfim, eu entendo que seja assim. A briga tem que ser no campo. E é uma briga saudável, de esporte mesmo, né? Rivalidade. Teve um Atletiba ali na arena recente, foi uma pouca vergonha. Né? Nossa. Todo mundo Os últimos Atletivos, né? Os últimos. Em relação... Bom, então agradeço realmente o convite, excelente ver os amigos aqui. Em relação ao Mozart, eu acho assim, recentemente nós conversamos, eu troco muita mensagem com o Tusquinha, eu acho o Odair e o Mozart que estavam excelentes realmente, eles poderiam crescer e mais ainda. Espero que o Odair seja assim, cresça, e o Mozart também. Mas eu tenho uma discordância aí em relação às tratativas. Eu ainda acho que nós trabalhamos no improviso. Vou dar 2 exemplos. O da seleção, todo mundo sabia que o Tite ia sair. E virou improviso durante 2 anos. Sim, Ramon Menezes. E jogou a camisa do Brasil lá embaixo. Então, derrota, vexame e tal. Todo mundo sabia que o Tite ia sair. No Inter tá uma festa também. Dá pena de ver o Inter. Pô, o Inter é um super time do nosso, né? O Coritiba, o Mozart vinha crescendo e ele tinha dificuldades. Há um possível comentário de desconforto da família em função dele ser daqui, como outros técnicos já falaram para mim, inclusive, mas para vocês também. Leverkusen, Cuca, Geninho, é difícil para eles treinarem na cidade onde eles estão. Família não, a esposa vai sair, os filhos levam. Tem que ouvir os filhos da escola. Né? O Cuca, que foi o mais recente, tivemos algumas vezes juntos, ele me falou. Tinha hora que as filhas não sabiam o que falar. Aí mexe com família, é complicado. E é terrível. Né? Então não sei se foi isso, mas eu ainda acho que nós improvisamos muito. Até onde eu sei, lá na Premier League, na própria Espanha, na Liga, os técnicos vão sair, já está tudo definido, quem vai ser o substituto, tem uma festa, não é? Sai pela porta dos fundos. E lá um assim, né? inimigo. E a diferença lá, né, cara, é que assim, o cara não sai depois de 3 meses ou depois de 1 ano de contrato, né? Lá normalmente o cara fica 5, 6 anos, exatamente. os trabalhos são longevos, né? E o cara decide sair, não é o clube, eu vou mandar você embora porque você empatou com Volta Redonda em casa. Reforçando o que você está falando, vamos lembrar que o Guardiola foi contratado pelo City para ser campeão da Champions, que era o sonho. Sim. Ele levou 3 ou 4 anos para conseguir a Champions. Exatamente. E nunca ninguém falou em tirar. O Guardiola Se que está você lá olhar- até hoje. Se você olhar os melhores trabalhos, né, no futebol brasileiro dos últimos, vamos pegar aí 20 anos, né? 10 anos.
Não, vamos pegar 20 anos, porque tem bons trabalhos mais para trás um pouco aí. Eu vou citar alguns aqui, e não é um trabalho de time grande, nada. Você pega o trabalho do Operário, lá do Gerson Guzmão. Sim. Você pega o trabalho no Brasil de Pelotas do Zimmermann, Rogério Zimmermann. Cláudio Tencati no Londrina. Cláudio Tencati no Londrina. Aí você pega o Jorge Castilho, aí você pega o Vojvoda e o Rogério Ceni e o Vojvoda, os dois no Fortaleza, né? No Fortaleza, dois, né? Começou com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni pegou o Fortaleza na Série C lá. Ele tinha acabado de subir da Série C para a Série B. E ajeitou tudo, né? Depois na Série A, na Libertadores, né? O trabalho do Rogério, né? Depois foi com o Vojvoda, né? Você pega o Abel Ferreira, tem torcedor do Palmeiras que pede a cabeça do Abel Ferreira a cada final de jogo, independente do resultado, né? Inclusive, em todas as entrevistas, até falei ontem, ele cita aquele jogo que perdeu para o Corinthians, que em coro o estádio chamou ele de burro e ofenderam inclusive a família também. Ele nunca esquece. Então, assim, ele cita sempre isso. Isso. Então o Abel Ferreira, né? Daí eu até brinquei ontem com a minha mulher, estava andando, a gente estava comentando sobre o futebol, né? Eu falei assim, às vezes a gente vê um perfil no Twitter assim, palmeirense reclamando, pedindo a saída do Abel Ferreira, daí tem um amigo meu que ele é o técnico do Paraná Clube no Twitter, ele fala assim, o palmeirense não aguentaria 5 minutos de torcida pro Paraná Clube. Sim. Né? Porque o Paraná, não aguenta, a torcida pressionou o Alan Al quando deixou o G4 da Série B em 2020. Não, o time foi ali, aliás, ali foi, né? Foi o divisor de águas da história do Paraná, né? O time como o Paraná não pode estar fora do G4 da Série B, foi em 2020. Hoje não está nem em série alguma, então, é um time veja, fora o que o Linhares está falando... Então, assim, esses trabalhos, só para concluir, né? Sim. Então, assim, os trabalhos longevos, eles têm resultado, né? Talvez lá no começo perca 2, 3 partidas que o falecido Veiga, lá o técnico que era do Bragantino, Marcelo Veiga, ele dizia, uma vez eu vi uma entrevista dele lá na TV Vanguarda, perguntaram para ele assim, ô Marcelo, ele é muito tempo técnico do Bragantino, falou assim, qual é o segredo para você se manter técnico tanto tempo assim do time, né? Ele falou assim, é só não perder 3 partidas seguidas. Se você não perder 3, você perdeu 2, você tem que no mínimo empatar a próxima, para você não perder o emprego, não correr o risco, né? Ou ganhar e tal. Então o futebol brasileiro é muito assim, né? Temperamental nesse aspecto. Né? A torcida não tem paciência, às vezes o dirigente, quando começa a ser cobrado, qual é a melhor solução? Você não pode mandar os 11 cabeça de bagre que você tem no seu time embora, porque custa mais caro do que mandar só o técnico. Sim. Né? Porque não O Muricy, Linha, falou uma coisa uma vez que estavam cobrando e tal, ele falou, gente, 70% é jogador, 30% é técnico, parte física, parte mental, gestão, etc. e tal. Recentemente o Abel Ferreira falou a mesma coisa. Tem o plano tático, técnico, mental, físico, mas lá dentro de campo, quem toma as decisões são os jogadores, quem realiza. Então, eu acho que no Brasil nós criamos uma cultura e é muito cômodo para jogadores e para dirigentes. Tá tudo errado lá. Às vezes os jogadores não estão rendendo aquilo, joga a culpa no técnico e fica tudo maravilhoso. Então, e você vê, por exemplo, esse problema que a gente está discutindo do Coritiba com o Mozart, né? Assim, é um problema estrutural do futebol brasileiro. Né? Você achou uma boa a saída do Mozart? Não, assim... A gente discutir o trabalho do Mozart é uma coisa, né? A gente discutir a forma como ele não tá tudo certo e de repente não tá mais é outra coisa que a gente, né, são pontos de vista, acho que diferentes. Claro. Né? Assim, o trabalho do Mozart, eu durante o ano questionei muito o trabalho dele, a forma como ele escolhia os jogadores para colocar, por exemplo, o ataque do Coritiba passou um campeonato inteiro que não funcionou, né? Mas assim, ele armou um sistema defensivo muito consistente que garantiu o acesso. O Coritiba subiu por causa da defesa, não por causa do ataque. Aí vem a pergunta, teria time para montar ofensivo? Qualidade técnica suficiente? Os jogadores, se você vai falar os jogadores, quem eram os jogadores? O De La Torre foi o artilheiro do Mirassol no ano passado. Ele. Gustavo Coutinho, com ele. 2 anos antes tinha sido artilheiro da Série B no Sport. Né? Então você pega assim o scout dos caras um tempo atrás para justificar a contratação, tem números, né? Os caras têm resultados para apresentar, para justificar por que eles estão ali. No Coritiba especificamente, eles não renderam.
qual é o problema? Na minha opinião, o problema é o treinador ajustar os caras para jogar. Por quê? Porque quem põe o time para funcionar é o técnico, né? Sim. Então, acho que houve ali, talvez nas convicções do Mozart, e isso eu questionava às vezes, mas também conversei com gente ali da comissão técnica do Coritiba, vou me abster de falar os nomes aqui e tal, mas assim, uma época eu defendia muito assim, tem que jogar junto o Depena e o Josué no meio campo, e tirar um dos dois atacantes lá. Né? Porque não estava funcionando o ataque. Então eu achava assim, tinha que jogar o Ronier, que é o melhor atacante, sim, e o Yuri Castilho, ou o De La Torre, ou o Coutinho. Jogar a camisa para cima e fortalecer um pouco mais o meio campo. Isso era a minha ideia de futebol. Não sei a do Mozart. O Mozart, ele falou uma vez numa entrevista, é por isso que eu sou treinador, por isso que você está desse lado aí, lembra? Ele falou pro repórter lá da Banda B. E é por isso que ele está lá de treinador e por isso que eu estou aqui, né? Eu dou palpite, eu não sei, eu não conheço o dia a dia, não vejo os caras treinarem, né? Ninguém consegue ver isso mais. Hoje em dia é uma pena, né? Eu tenho pena dos atuais jornalistas, os jovens, então é fechado. Que não conseguem acompanhar. Então, assim, aí essa pessoa me falou o seguinte, o Depena é um cara que ele tem problema físico, ele não aguenta 90 minutos de jogo. Entende? Então, ele tinha esse problema. Então, por que não jogava junto? Por causa disso. Então, era uma ideia que talvez o Mozart pudesse ter, mas ele não tinha. Por quê? Porque ele não via a condição física de ter essa formação no meio campo. Josué e Depena, daí Sebastião Gomes e Felipe Machado, ou o Alisson, que foi um jogador que cresceu muito depois, né? Ele começou mal, depois melhorou, se firmou como titular, terminou muito bem o ano. Acho que é um cara que tem padrão para jogar a Série A no ano que vem, né? Então, assim, eu acho que um pouco por isso o ataque também não funcionou. Porque talvez o Mozart tenha insistido em jogar com dois caras do lado centroavante e do lado esquerdo, que ele alternou, todo jogo mudava. Era Coutinho e Castilho. Todo mundo. Não, todo mundo jogou, ninguém pode reclamar. O Coutinho, por exemplo, Cleison jogou. O Coutinho das 38 rodadas, ele só não entrou em campo na última rodada porque ele estava com cartão amarelo. Ele jogou em todas as outras 37 partidas, ou como titular ou como reserva que entrou em algum minuto do jogo. Então, esse cara não pode reclamar, o técnico não me deu chance. Não deu, ele que não rendeu. Eles fizeram muito poucos gols para atacantes, né? O Castilho também não pode reclamar. O Castilho cresceu agora no final, né? Um cara que jogou, fez gols decisivos e tal. Jogou com 2 gols de atacante, né? Teve aquela situação com Volta Redonda 2-0, que o diretor fez 2 gols. E não fez mais do que 2 gols, à exceção do jogo com a Ferroviária. Né? Então, todos os outros jogos é 2-0, 1-0. Só completando, eu vejo muito esse improviso. Então a situação do Mozart, por exemplo, se era para perder por um motivo familiar ou eventual outra proposta do clube e tal, isso deveria ter ocorrido lá para trás. Exato. Ficou muito estranho. Ter verificado, porque tem que analisar isso. Mas vamos falar agora, senão ele já fica bravo aqui, né? Já pega no outro. E o Odair Hellmann, vamos partir para o técnico do Atlético, analisar o trabalho dele, o que você achou? Veja, tem muita semelhança em relação ao Mozart, porque os dois técnicos ficaram desacreditados porque tinham que ganhar de qualquer jeito. Sim. Aí é aquilo que o Linhares falou, se perdeu 3 jogos, você já está na berlinda. E o Odair teve um negócio que até eu comentei na época com o Tusquinha, os 7 jogos que ele ganhou, que me lembrou 72 lá. Sim. Que deu uma disparada violenta. Depois caiu 3. Só para explicar, o Curitiba antecipou o calendário porque tinha uma excursão e o Atlético se viu obrigado a ganhar no Campeonato 72 7 partidas seguidas para manter-se na corrida pelo título. Podia empatar 1 e ganhar 6, acho. E conseguiu a matemática para seguir. O Curitiba na Europa, exatamente. Na fita azul lá. Né? A fita azul, com o empresário, que era o Atlético ganhou até das abelhas lá, que um jogo com o Jandaia na Baixada, 6-0, e daí veio aquela invasão das abelhas e tiveram que queimar jornal na arquibancada para espantar. Então veja, depois ele teve 2 ou 3 resultados ruins, aí já falavam em demitir. E o Atlético tem um problema muito sério, que o William Thomas, que era do Atlético, está no Curitiba, está fazendo esse trabalho. Nós não temos diretor de futebol. E não adianta dizer, não tem diretor de futebol. Quem manda é o Mário, todo mundo sabe disso. Não é exagero, é do papel higiênico ao treinador, é ele que decide. Não tem, o resto é tudo falácia. Não há aquele elo, né? Não tem, nunca teve, é ele que decide. Então, o Odair, ele fez um trabalho
com muita semelhança do Mozart, porque ele foi, sendo que o Mozart tinha o William Thomas, ele foi diretor, ele foi técnico, ele foi psicólogo, ele chamou a torcida, no início chamaram ele de marqueteiro, ele estava trazendo a torcida para o lado dele. Aí falaram, recentemente, você mudaria? Não, eu não mudaria no momento. Você vai tirar ele ou vai tirar o Mozart, quem que você traz no momento com essa qualidade? Você pode trazer alguém mais famoso, mais caro, mas vai começar novo. Quanto tempo demora um técnico até ele conhecer o time e fazer novas contratações? Aí começa do zero. Então esse improviso é que é muito ruim. Então o Odair, a princípio, o contrato dele é até maio, se não me engano. Exato, ele está começando bem, com os jogadores que ele tem, conhecendo, já pediu reforço, já tive informação também disso, já pediu reforço. E então, a princípio, o Atlético vai começar bem. Só que tem o seguinte que o Linhares ou o Tusk falaram, Série A. Os dois times com essa qualidade podem crescer, mas não são times para enfrentar uma Série A 38 rodadas. Tem que ter um reforço, tem que ter qualidade, não de baciada, senão não aguenta. Luiz, você pega hoje, por exemplo, assim, se fizer uma análise rápida do Atlético e do Coritiba, você compara assim, o Coritiba e o Atlético, eles têm time para enfrentar, e vou falar aqui debaixo da tabela, né? Para enfrentar o Internacional, para enfrentar o Santos, para enfrentar o Vasco, para enfrentar o Juventude, Grêmio, que está caindo aí, enfrentar o Grêmio, o Corinthians, né? O Palmeiras, o Flamengo, né? O Lucas de Paulo falou assim, o Flamengo e o Palmeiras vão olhar na tabela e falar assim, tem que ir lá no Couto Pereira, já vai tremer. Se empatar tá bom. Isso antigamente acontecia, né? Porque eu já vi o Palmeiras tomar 6 aqui no Couto Pereira, já vi o Flamengo tomar 6. O Flamengo tomar 5. E não é só no Couto Pereira, na Baixada, isso não quer dizer no que Pinheirão, não possa perder. Não, em 2003 o Flamengo foi goleado 3 vezes aqui. Foi pro Atlético 4-1, pro Curitiba 5-0, pro Paraná 6-2. Tudo no ano só. Tinha aquela síndrome de Curitiba, que a imprensa carioca criou quando o Flamengo vinha jogar aqui. Já foi, né? O Curitiba, eu digo, a cidade já foi um terror para esses times aí. Né? No tempo do Curitiba lá, do Capitão Hidalgo. O time de 2009 do Curitiba, ele caiu para a Série B porque ele perdeu para times que estavam lá na parte de baixo da tabela, porque ele ganhou do G4. O Curitiba meteu 5-0 no Flamengo, campeão brasileiro em 2009, ganhou do Internacional, ganhou dos times que estavam na... Então precisa voltar a ser assim, né? Na minha opinião, acho que tem. Curitiba e Atlético, e eles têm, tem torcida, tem estádio, tem só não tudo. Pode se acomodar com esse Agora time. Tem que ter time também, né? Porque quem faz isso é o time ali dentro do campo. Você tem que ter jogador de qualidade, né? Sem dúvida. Então, tem que ter liderança. Acho que tem que ter esse critério agora na contratação. Porque não dá para você achar que jogador que joga bem na Série B, ele joga bem na Série A. É diferente, né? Totalmente. Os estádios são diferentes. O Ricardinho, né, comentarista lá do Sport TV, jogador e tal, eu trabalhei com ele, ele me falava assim, jogador é o seguinte, vocês foram dirigentes dos times e tal, você vai contratar um jogador de 10 mil por mês, ele vai dar um chute de 10 mil por mês. Se contratar um cara de 100 mil, ele vai dar um chute de 100 mil. Né? Se contratar um cara de 1 milhão, ele vai dar um chute de 1 milhão. Essa vai ser a diferença. Né? Então você tem que ver de quanto você vai contratar jogador para dar chute no teu time na Série A. Foi o que aconteceu com o Curitiba. Formou um time de jogadores de graça, não comprou ninguém. Luiz, o Linhares me deu um gancho. Qual a tua expectativa do Curitiba? O que você sente da SAF? Qual é o objetivo? Qual vai ser o planejamento? Veja, eu acho que esse ano foi um ano mais ajustado, até porque a gente teve mais conversas, né? Eu não sei como que a antiga diretoria fazia, também não me diz respeito, né? Ganhamos a eleição, eles fizeram o trabalho deles, nós vamos fazer o nosso. Mas esse ano nós tivemos foi no dia que a gente jogou contra o Ceilândia, nós perdemos lá, né? Os pênaltis e tal, nós tivemos uma reunião de noite e nós participou eu, o Daniel, representando o nosso G5, de colocar o ponto de vista de como a gente vê o Curitiba, né? Porque futebol é diferente, claro, tudo é gestão empresarial, mas o futebol tem peculiaridades, é muita emoção envolvida, não é tão simples como vender um carro ou vender uma camisa ou um tênis, é diferente. E nós colocamos o que nós vimos como identidade do Curitiba, que foi perdido. Infelizmente foi perdido nos últimos anos, e eu acho que esse ano a gente conseguiu trazer essa aproximação. Olha, a torcida do Curitiba gosta de ver este tipo de jogo. E o elenco precisava entender por que a torcida estava tão puta, tão braba, tão irritada, tão cansada com tudo e todos.
Eu acho que isso a gente teve um avanço. Isso não pode ser perdido. Porque se perder, vai ter extremas dificuldades na Série A. O parâmetro é muito mais alto e não adianta imaginar que deu certo na B vai dar certo na A automaticamente. Não é assim que funciona. Quem conhece um pouquinho de futebol, vivenciou, sabe que a pressão é muito maior, são viagens com logística diferentes, é um outro tipo de futebol também. Tem características, né, não é um futebol... Então, a B é mais física, mais pegada, né? campos ruins. Isso, mais você folclórico, zagueirão. A qualidade técnica é diferente, os estádios. Inclusive, houve um ganho, né? Porque a gente vai ter o estádio lá de Belém do Pará, né? O Mangueirão, que é um belo estádio, o Couto Pereira de volta, e a Arena da Baixada. Então, vai adicionar 3 estádios de alto nível. São 5 gramados sintéticos, né? O Flamengo, é outro jogo, né? O Flamengo queria acabar com o gramado sintético lá, né? Grama de plástico, lá o presidente lá, o BAP, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo e Chapecoense. E o Vasco que vai jogar no Newton Santos porque vai reformar São Januário. O Vasco agora tem essa notícia aí. Pegou o potencial construtivo lá, né? O Vasco parece que vai fazer uma reforma em São Januário e aí vai precisar de um estádio para jogar. E o Vasco não tem acerto com o Fluminense e Flamengo para dividir o Maracanã. Então ele deve dividir o Newton Santos lá com o Botafogo. Mas eu queria pegar um gancho aqui com o Luiz, em respeito à conversa com o Lucas de Paula, que foi você que disse a ele da força popular do Curitiba, Luiz? Não era o Lucas ainda, mas era o pessoal da Tricorp, né? Na verdade foi um bate-papo durante também um almoço que a gente pôde conversar, ouvir os dois lados também, falar um pouquinho. E a minha percepção é de que o Curitiba ele sempre teve melhores resultados quando teve essa aproximação popular. Claro. Couto Pereira, o próprio Arião Cornelsen e o Evangelino, que para mim é o maior de todos. Nunca ninguém vai chegar nem perto do Evangelino, esqueça, as pessoas falam um monte de besteira e deixam o Evangelino no céu lá que 100 anos, centenário agora em 2005. Isso. Nossa, bate-papo até o Ayrton que me lembrou disso e fizemos também essa homenagem para o nosso presidente eterno. De conhecer o Evangelino. Maravilhoso, pessoa maravilhosa. O Evangelino era um cara assim para você sentar e conversar com ele, era diversão puro, né? Ele era um cara bem assim, alto astral, né? O Evangelino e o Petralha são 2 dirigentes, né, que nós tivemos o Petralha está aí ainda, né? O Evangelino, caras à frente do tempo, né? Com certeza. O que o Evangelino fez no Coritiba foi um negócio assim, na época, né? Porque o Evangelino foi presidente numa época que era muito mais difícil você fazer futebol. Era aquele futebol que se dependia da renda no domingo. E de ajuda de conselheiros. O Frega ele administra ali o estádio, ali, o Couto Pereira. Então você chega no jogo, a primeira pessoa que você encontra ali no estacionamento é o Frega, né? Então o Frega fala do tempo que, tinha Atletiba no domingo, eles ficavam olhando para o céu para ver se ia fazer sol, para ver quanto que ia dar renda, se ia ter 30 mil pessoas. Porque se chovia, o povo não ia no jogo. Aí a renda já caía pela metade. E aquele era o jogo do ano para fazer o caixa, né? Então, hoje mudou muito. Hoje as rendas vêm de outras, né, fontes bem diversificadas. Naquele tempo não tinha placa em volta. Você olha os vídeos dos gols de Atletiba dos anos 70, não tinha nenhuma placa de publicidade ali em volta. O patrocínio de camisa foi muito de favor de conselheiros. Não tinha patrocínio na camisa, né? Não tinha nada. Mas como é que não tinha televisão, né? Não tinha essas coisas. Essa conversa. Bom, então foi mais um bate-papo e aí essa é a minha percepção, né, de Curitiba. Até pela relação de torcida organizada, eu evito falar do Atlético, por causa de ter respeito a amigos lá na torcida do Atlético, mas eu acho assim que às vezes cria-se um cenário desnecessário com pessoas burras dos dois lados. Sim. Né? Infelizmente tem muita gente burra na internet. E eu coloquei dessa sugestão, né? Olha, aqui o que conta é a curva lá. E eu acho que daí eles começaram a entender e a torcida acreditou no trabalho do Mozart e o elenco acreditou que a torcida ia junto se eles fizessem com dedicação. Me parece que o time jogou assim esse ano, a maior parte dos jogos, né? E a torcida foi junto.
né? Então esse mecanismo de abrir o estádio, popularizar, fazer preços mais baratos para a família, leva a mulherada, leva a criança, isso fez uma diferença. Na minha percepção, acho que isso ajudou também o trabalho do Mozart e do elenco, né? Acho que o elenco entendeu isso. Eu até também agradeço os nossos jogadores por nos colocarem na primeira divisão, porque era muito importante para nós. Essa união de jogadores a gente percebeu no Curitiba e no Atlético. Tusca, você acha que saída de técnico pode afetar a contratação de muitos reforços, principalmente isso, sobre técnico a gente já até conversou, mas trazer outros jogadores, introduzir 10 jogadores, que nem a torcida do Curitiba pensa assim, Linhares, vamos tirar 20 e trazer 20. Isso não existe futebol. O próprio Mozart falou que é insano pensar nisso. Sim. Você acha que pode quebrar um ambiente? O Curitiba foi conduzido exatamente por ter um grupo muito unido e muito determinado. E ali tem os líderes. Sim. Né? Além da saída do Mozart, essa introdução de jogadores, como é que você vê? Não, eu acho que o Mozart é uma figura central no Curitiba no momento, ou era, porque não é mais o treinador, então era uma ideia muito centralizada, não só pelo trabalho dele técnico e tático, mas pela figura dele, né? Que é um agregador, é uma figura de fala pausada, que não é o que transfere para o jogador a responsabilidade, no caso, das derrotas. Então, assim, ele tinha o chamado grupo na mão, como o Odair Hellmann tem no Atlético também, né? Então é claro que uma mudança dessas, ainda mais quando você já estava desenhando o planejamento para o outro ano, algum choque vai causar. Então o técnico chegando, aí tem que se saber, então não fica o Mozart, daí o que mais não fica no Curitiba, né? Até antes da saída do Mozart, eu estava discutindo ali, vamos dizer, dos tantos jogadores do Curitiba em fim de contrato, são poucos que realmente esse tem que ficar. O Maicon, o José parece que tem a cláusula da renovação automática. Eu te fiz a pergunta exatamente em cima então, assim, disso. Por exemplo, o Zeca é dito como um jogador que tem uma liderança e que o grupo gosta. A torcida não gosta. Sim, ele é muito esquentadinho também. Né? Aí querem que a saída dele é a vinda de outro jogador. Você começa a mandar embora jogadores que são chaves dentro do grupo, que de fora a linha, o pessoal não analisa esse fator. Que às vezes o jogador, o Zeca ninguém está dizendo aqui que vai ser titular. Sim. Ele pode ser um reserva. Por que não? Um reserva, participar do grupo, um grupo de 27 jogadores. Tem o choque da mudança. É claro que também não podemos dar um valor assim do tipo, o Curitiba é o Mozart. Não, o Curitiba não é o Mozart. O Curitiba é maior do que o Mozart. Claro, é maior do que os técnicos que já foram, tal, mas tem um choque, mas há um tempo curto para trabalhar, porque o Campeonato Paranaense começa no dia 7 de janeiro e a Série A do Campeonato Brasileiro, que acho que chama mais a atenção nesse momento, faltam 2 meses para iniciar a Série A. 28, né? 28 de janeiro. Então, pela primeira vez, o Atlético e o Curitiba saem de uma Série B, ou qualquer time sai de uma Série B com 2 meses para trabalhar uma Série A. Isso é inédito. Férias, né? Ainda tem férias no Tem meio. férias de jogadores. Então, claro que aí você tem esse baque ainda, saber quem é que vem. Porque não foi o Mozart saiu e daí já tem o cara. Não tem, né? Tem que se saber quem é. E daí, além dele, vem quem mais vem? Então, como é que, de repente, o jogador que está aí já trabalhou com aquele técnico, gosta daquele técnico, foi bem com aquele técnico, não foi bem? Então, tem tudo esse... Então, um choque causa. Não quer dizer que o Curitiba vai entrar em campo já derrotado no Campeonato Paranaense ou na Série A. Isso é uma outra história. O Linhares puxou um assunto interessante. Jogadores de Série B. Tá. Olha o Mirassol. Ele manteve basicamente os mesmos jogadores, mas trouxe o Walter, trouxe o Reinaldo, o meio de campo é o Neto, é o Danielzinho, meio time do Mirassol tá no Curitiba. Gabriel, Cleison, Gabriel. Não, mas a base, pro Curitiba. A base, o meio de campo do Mirassol, que é o ponto forte, foi mantido o mesmo. Mas o Mirassol, você tem que olhar a lateral direita é o mesmo, a lateral esquerda é o mesmo. Mas o Mirassol, entrou o Reinaldo. A diferença do Mirassol, isso também... Claro, é uma exceção. A gente não pode fazer uma comparação com o Mirassol sem levar em consideração o seguinte, o Mirassol é um projeto. E não é um projeto do ano passado para esse ano. Exato. É um projeto... O Mirassol, para vocês terem uma ideia, começou há muitos anos com o Loris Sandri. Né? Pouca gente sabe disso. O Loris Sandri era amigo lá do presidente do Mirassol. E eu sei porque eu trabalhei lá em São Paulo nessa época. O Mirassol estava começando
a crescer no cenário lá do Campeonato Paulista. Eu tive chance de conversar com o Lori, ele foi treinador do time, ele ajudou a estruturar a ideia do centro de treinamento. Tem muito do conceito, da ideia do Lori Sandri de futebol lá no começo da história do Mirassol, né? Só ir lá pesquisar. Já era esse projeto? Já é. Mas era um projeto de muito longo prazo, né? Mirassol tinha a cidade de Mirassol é uma cidade pequenininha. Ela cabe no estádio quase. Mirassol fica do lado de São José do Rio Preto, né? Tanto que assim os times quando vão jogar lá descem no aeroporto de São José do Rio Preto, ficam hospedados nos hotéis de São José do Rio Preto e daí vão porque fica a 15 quilômetros de distância ali de São José do Rio Preto para Mirassol. Então é um projeto de muito tempo que vem sendo maturado. Né? Então não dá para você comparar esses projetos de futebol, de planejamento emocional que a gente tem na maioria dos clubes do futebol brasileiro. Até porque não tem uma torcida. Que é o que vai acontecer, por exemplo, agora no Coritiba, um pouco no Atlético também, né? De você agora, precisa montar um time pro ano que vem, né? O que tem aí já não serve. Então você é a favor de mudar todo o elenco? Não todo o elenco. Acho que o Coritiba tem uma base. O Coritiba tem um ótimo goleiro, né? Sim. A defesa foi o ponto alto do time. Acho que você tem que considerar ali a estrutura defensiva, né? O Coritiba tem bons jogadores de meio campo. O problema do Coritiba foi o ataque. Isso todo mundo sabe. Então eu acho que o Coritiba precisa trazer 4 bons atacantes, 2 para serem titulares e 2 para serem... O Tostão acho que tem que trazer um meio atacante e um centroavante, porque o Coritiba não tem meio atacante. Se você notar, o elenco do Coritiba é formado de volantes e um meia. Tem que trazer mais um meia na função só ponteiros e centroavantes. Você tem que dar assim, essa filosofia. Isso que eu estava falando aqui do negócio de Josué, de Pena, não sei o que. Você tem que trazer um treinador e você tem que dar alternativas táticas para o treinador armar o time nos vários sistemas de jogo. Por quê? Porque depende do adversário, você tem que jogar num sistema, depende do adversário, você tem que jogar, se é em casa é um sistema, se é fora... Porque o futebol é assim, não dá para você achar que você vai jogar 4-3-3 em todas as partidas. E você não tem mais 11 titulares, tem que ter 17. O que o Odair Hellmann fez no Atlético, por exemplo? O Odair, ele demorou para achar um sistema de jogo, e por isso que ele apanhou muito no começo, né? O mérito do Odair foi ter tido tempo, terem dado tempo a ele, para ele fazer as experiências e achar o time do Atlético. Mas ele tinha peças. Mas ele apanhou muito, ele quase foi para a zona do rebaixamento lá na metade do campeonato. Quando ele achou a formação, o Atlético, eu me lembro, a gente entrava para comentar, transmitir jogo do Atlético na Baixada, eu falava assim, o Atlético vai com 2 caras no meio campo, Zapelli e não sei quem, o resto é tudo atacante, vai jogar aberto. Se o outro time dominar o meio campo aqui, o Atlético vai ter problema, né? Mas o sistema e os jogadores entenderam muito bem a multiplicidade das funções que eles tinham que exercer dentro do campo. O Atlético foi um time muito moderno na Série B. Se você olhar os jogos do Atlético, o que os jogadores fizeram de função tática, né, que o Odair determinou para cada um. O dinamismo do time. Leozinho, que um cara veio do futsal. Estava jogando de lateral, ajudando a marcar. Entende? Esse Léo Derek, né? O menino que saiu da base, olha o que jogou no final do campeonato. Né? Chegou pronto. Virou titular. Entende? O Arthur Dias também. Chegou pronto. O Arthur Dias, pela torcida, ele teria sido expulso da Baixada depois daquele pênalti que ele fez lá em Minas. Né? O Odair falou, tive que recuperar o cara, chamar ele, pegou o menino chorando no aeroporto, entendeu? Abraçou, acolheu, sabe? Então tem muito desse trabalho do Odair. O crescimento do O Odair é um técnico assim, que você olha o currículo dele, por exemplo, quando ele veio para o Atlético, ele foi demitido lá na Arábia, porque ele tinha em 13 jogos ganho 1, empatado 2 e perdido 10, né? Se pega ele no Santos e no Fluminense, os últimos trabalhos dele, ele mais perdeu e empatou do que ganhou. E no Atlético chegou um momento que ele estava assim, ele tinha mais derrotas e empates do que vitórias. Mas ele conseguiu, né, com as ideias dele e com os jogadores que ele tinha, dar um padrão. E o Atlético foi um time diferente. Por isso conseguiu ganhar 7 e depois conseguiu ganhar 4 na hora que precisou ganhar 4. Precisou. Beleza, Linha. Mas eu queria falar só um adendo aqui da questão claro, do Curitiba ainda.
primeiro, precisa disso, precisa daquilo. Não, a gente não pode desconsiderar que você precisa ter mais um 10, porque o Josué uma hora vai se machucar, Claro. uma hora vai ser suspenso. Você precisa não só... E não, um meia atacante. Porque o Curitiba não tem meia atacante. Para todos, nesse ponto, eu até acho que o Linhares até não falou isso, mas acho que ele pensa, imagina isso, que o Atlético tem uma cara a mais de Série A do que o Curitiba. Tô falando no comparativo. Acho que precisa menos peças do que o Curitiba Isso, hoje, para exatamente. você Tem uma montar um time. variação maior. Por exemplo, o Atlético tem atacantes que o Curitiba não tem. O Curitiba precisa. O Atlético ajeitou a defesa agora, com a vinda do Teran, Sim. Aguirre, Não, o Atlético Benavides. também precisa mandar muita gente embora. O Teran não perdeu o jogo. É. O Teran não perdeu o jogo. O Julimar cresceu muito também na volta Sim. e não perdeu o jogo também. O Então, Julimar você foi essencial aí nessa arrancada do E Atlético. vocês viram quem consertou tudo isso foi o diretor Odair Helman. Ele contratou o Ribeiros, ele trouxe Eu o escutei Teran. ontem uma entrevista do Odair falando da questão como ele administrou a crise do goleiro Mikael e do Santos, que ele teve que trocar. Sim. O Mikael era o titular. O Mikael falhou no jogo lá contra o Goiás, se não me engano, rebateu uma bola. O Foi Odair falou, execrado. eu tive que chamar o cara e mudar o goleiro. Pô, e é difícil se mudar goleiro. Claro, Quer dizer, claro. Hoje em dia, no Ainda mais futebol, jovem, né? pô, você podia acabar com a carreira, entende? O Odair foi muito... ele soube trabalhar emocionalmente com o Mikael, sabe? Então, assim, para não perder o jogador. Senão Como ele nós perde. perdemos aquele pro Botafogo, né? O Léo Link. Léo Link. Eu quero lembrar você de casa, se inscreva no canal, mande o seu like, aperta com esse dedo e faz o positivo, o Se joinha. ele tiver com o dedo machucado. Se tiver com o dedo machucado, vai com esse. Cuidado. Cuidado. Tusca, o Tusca tem compromisso. Muito obrigado. Vai estar subindo a placa? Tá subindo a placa? Tá subindo a placa. Muito obrigado pela tua presença, valorizou agradeço. bastante. E Obrigado. olha, você é um irmão que a gente conquistou e fico grato demais pelo teu apoio. Bom, quero agradecer ao convite, sempre em nome de Loteria Monte Carlo, em cada canto da cidade, para a Bateu, sua trombou, comodidade. capotou, Tisca, consertou. Essa é boa. Os patrocinadores que acompanharam aí o Vivo Futebol com o Carlos Eletrônica, Mignon, modelo, um modelo de eletrônica. O Caran sempre é renda da partida. O Caran sempre é um prazer revê-lo e a gente trocar ideia sobre os bastidores de futebol. Linhares também. A gente quase que chegou a trabalhar junto um período aí, né? Mas a gente E eu não tive prazer de trabalhar com nenhum dos dois, assim, diretamente. Só no Viva a Bola, mas era esporádico, né? Era esporádico. Eu queria fazer uma menção ao Luiz aqui, porque eu já disse isso para ele algumas vezes, e eu acho que ele é uma pessoa que ele tem um compromisso com o Curitiba. Ele de torcedor, de historiador, de gestor, porque ele também é uma pessoa que sabe fiscalizar as contas, então ele tem todos os requisitos para um dia. Eu estou lançando já a tua candidatura à presidência do Curitiba, Luiz. E eu apoio. Eu já vou avisando sua família também, a família do Luiz, sua esposa, permita que você um dia tenha essa... Ele não é tão amigo teu, viu? Glória, porque olha o que ele está jogando, é uma batata bem quente, hein? É uma pessoa que tem uma dedicação, tem a paixão e tem o raciocínio. Que legal. Acho que assim conteúdo. Que o torcedor, todo torcedor tem a paixão, mas aí você tem que parar, agora vamos sentar, ver o que pode ser feito, o que pode ser, não ser, o que não pode ser feito e tal. Então, eu espero um dia, torço para que isso um dia se concretize. Agradeço, eu acho um exagero da amizade, mas a gente faz parte de um grupo, né? Claro. E eu não tenho eu vejo como meta de vida, mas eu tenho de representar esse grupo e de que continue esse grupo do Curitiba daqui a 2 anos, continuar uma nova eleição, sim, porque eu acredito que o Curitiba iniciou um processo de volta à sua identidade. E eu acho que isso é importante manter, né? Tem uma SAF, outra realidade, a gente tem um contrato, a gente tem respeito ao contrato, mas eu acho que é importante de seguir essa lógica de construção de um time que tem foco popular. Sei que parte da nossa torcida não gosta disso, uma parte pequena, né? Que mandou no clube durante muitos anos, mas acho que isso é importante e aprendi com o Evangelino e acho que deu certo esse ano e que continua dando certo. Beleza. Obrigado. Então, vamos com o Nerinho e já voltamos daqui com o Lucas Aquino, repórter da nova geração, profissional que fez pós-graduação em gestão esportiva e também marketing. Então, o Lucas já entra. Obrigado, Tusca. Um abraço. Nerinho, manda bala aí. Eu sou o Nerinho. Faça como eu.
Inscreva-se e dê um like aí na Rede com o Mion. É de graça e não dói. Beleza, é isso aí. Faça que nem o Nerinho. Se inscreva no canal, dê o seu like. E agora, no lugarzinho do grande Tusca, meu querido afilhado, já posso chamar, o Lucas Aquino, jornalista, formado na PUC, na mesma faculdade que eu me formei. Prazer em receber, representante da jovem geração de jornalistas, que nós já somos bem rodados, né? O Tusco é o intermediário, eu trouxe assim, é a mescla, viu, Luiz? É a mescla. 2 veteranos, um intermediário e um jovem. Prazer em receber você, Lucas. Prazer, muito obrigado, Mion, pelo convite. Feliz de estar aqui presente em mais um podcast junto, debatendo sobre futebol. Agradecer também ao Luiz, ao Roberto, ao Linhares também. E vamos aí continuar esse bate-papo aqui sobre os nossos clubes, né? Então comece. Pois é. Para começar, eu queria até, aproveitando o Luiz aqui como representante do Coritiba, perguntar o que ele pensa a respeito, como o Linhares bem falou no início do programa, acho que hoje o futebol é dinheiro, né? A gente vê até o Atlético conseguiu o seu acesso a hora que abriu o bolso e teve que contratar, e contratou Teran, Benavides eu chamo que futebol não existe mais, existe entretenimento business. Exato. Futebol é um entretenimento, não é mais futebol apenas. Exato. Mas trazendo até para a parte fora do campo, a gente sabe como contratações são fundamentais, e tá aí os resultados das duas equipes, mas como você pensa para o Coritiba a questão de melhoria de infraestrutura? A gente pega até o exemplo do Mirassol, como a modernização do centro de treinamento do Mirassol, que colhe frutos hoje, isso lógico, é um projeto já iniciado há muito tempo. Mas como que você vê o Coritiba até nessa questão de melhoria de infraestrutura no CT da Graciosa? O que você acha que isso pode trazer benefícios para o Coritiba ao longo aí das próximas temporadas, assim? Que os projetos existem, mas até agora não começou nada. Exatamente. Né? É assim, eu acho que é inevitável o Coritiba tem um único caminho, ser clube formador. Não tem outro caminho, não tem como competir, é impossível. Né? A realidade econômica para mim é essa é a minha análise. Todos aqui, né? Não tem condição, infelizmente. O que é ruim para o futebol como um todo, né? Essa polarização como ocorre na Espanha. Então eu vejo que o Coritiba tem que, a nossa diretoria para o ano que vem tem a prioridade da formação do elenco, discutir com a SAF, né? Porque é o elenco que vai jogar, eles vão entrar em campo. E o segundo ponto de maior relevância é o CT. Precisa ter uma decisão institucional, né? Isso é um colegiado, então o Coritiba Futebol Clube e a SAF num único momento vão discutir isso daí. O contrato estabelece isso como uma das 4 grandes diretrizes, né? É pagar a recuperação judicial, pagar as despesas tributárias, trabalhistas e cíveis do dia a dia da gestão, o Couto e o CT, o novo CT ou o CT Baiarosa, enfim. Essa é uma situação que depende de liberações documentais de governo, não é tão fácil, nunca foi, né? Aquela compra lá em 2010, 2011, até hoje não saiu. E nós entendemos que nós precisamos ter essa decisão ano que vem de uma maneira muito, muito clara. Deu, não deu, qual que é o plano B? Para onde que nós vamos? Vamos para o CT Baiarosa? Ali dá, não dá? Tem um espaço ali, não tem espaço ali? Não tendo ali, qual que é outro caminho? Isso é uma questão de sobrevivência institucional. Tem que formar jogadores. Mas lá é pequeno, eles me permitem? Lá, o CT assim, atual? O plano que se tinha para um outro CT teria que ter uma área maior e não seria suficiente ter uma área próxima lá, né? Mas não seria suficiente. Então esse é um problema grande, que precisa ser decidido, precisa ser discutido com muita clareza, com muita sinceridade, porque a torcida é extremamente passional e quando foi feita a negociação foi muito atropelado. Né? Isso não foi construindo um processo comunicativo. Né? Tinha-se suas urgências, tal, prazo, recuperação judicial, enfim, esse é do jogo. Penso que nós temos que ter isso agora como um foco muito claro para 2026. Primeiro, formação de elenco. Quem joga, quem não joga, quem sobe, quem não sobe, vem da base, não vem da base, vem de fora, não vem de fora. E segundo, um CT. Seja em Campina Grande, seja dos Baiarosas, não seja lá, enfim. Essa decisão nós vamos, na condição de também de parceiros da SAF, dos 10%, de debater naquela plenária que é adequada, que é o conselho da SAF, discutir qual que é o plano definitivo para o CT para o ano que vem. Acho que a torcida também nos cobra isso, né? Ela espera da gente essa posição. Não é fácil, a parte ambiental tem umas legislações bastante específicas,
A gente tem informação que teve um avanço nesses últimos tempos aí, e a gente precisa então ter essa definição, no meu ponto de vista, como uma questão de sobrevivência para o Curitiba Futebol Clube. Beleza. Lucas, e Atlético? Aproveitando então aqui, Já que você devagarinho. está entrando agora no jogo. Pois é. Não, posso fazer uma pergunta em relação até à questão de torcida. A gente sabe, é sabido por todos, a relação diretoria e torcida do Atlético sempre teve uma relação conturbada muitas vezes, e a gente viu como a torcida abraçou o Atlético, tanto no final do ano passado com a questão do pacto lá e tudo mais, como agora nessa reta final. Como que a diretoria do Atlético enxerga a torcida hoje, assim? Você imagina? Você acredita que... Porque, por exemplo, como a gente fala, o Mário, ele muitas vezes deixou a entender que a torcida não fazia grande responsabilidade nos resultados esportivos, né? E o Atlético mostrou a força que tem a Arena da Baixada, né, com o seu torcedor. E como que você enxerga isso? E tem o movimento nosso Atlético Sim. também, né? Exato. Você pode aproveitar já linkar eu sou com muito isso aí. cético nisso aí, Lucas. O Mário, ele tem uma visão que há que se respeitar, embora eu particularmente também discorde frontalmente. Torcida é mero consumidor. Eu não estou exagerando no termo, é mero consumidor. Então a camisa custa R$500, se pobre puder comprar, compra. Eu já ouvi isso. Se não puder, paciência, alguém vai comprar. Ponto. A torcida é mero consumidor. E como ele tem uma visão de que quando precisa ele não tem problema nenhum em recuar e pedir ajuda, ele pede até aquele momento. Quando passa o momento, ele se afasta novamente. Ele não vai mudar. Esse é o estilo dele. Isso eu vi várias vezes, lá dentro ou fora. Numa das vezes ele deu numa entrevista, eu detesto essa palavra, se precisar abraçar o diabo, eu abraço. Então, é o jeito dele, ele não vai mudar. Ele é visionário e, como todo visionário, tem algumas coisas que são fora do normal, mas em relação à torcida é isso, ele vê como mero consumidor. Para ele, se tiver 40 mil sócios, está resolvido, não precisa ter 41 mil sócios, 40.1. Ele precisa de 40 mil sócios. Se depois vão ter mais atleticanos ou não, não faz diferença para ele. O que importa é isso. Então, não vai mudar isso, ele já está numa idade avançada, com todas as faculdades mentais em ordem, não vai mudar, são conceitos dele já firmados, e eu acho um equívoco realmente. Eu acho que você tem que valorizar todas as classes, e tem condição, não precisa fazer média, tem condição. Você pode ter um material mais barato, pode ter um material mais caro, pode ter Vamos pegar o teatro. Você vai no Teatro Guaíra em local mais caro, camarote, as primeiras galerias e tal. E tem a parte de cima. Então, ele não tem essa visão. A visão dele é única. Ele já recebeu trabalhos da Getúlio Vargas. Eu mesmo levei alguns trabalhos quando eu estive lá, separando os lugares que são menos frequentados poderiam ter um valor menor. Não, é isso e acabou. Então não vai mudar, Lucas. O estilo dele é esse. Ele vê como consumidor. Então, há que se respeitar, ele é o presidente, mas eu discordo frontalmente. Eu vou estender essa pergunta para o Luiz. O Curitiba não foi na mesma trilha de tratar o torcedor como consumidor? Penso que depois das representantes de Jonedes, em 2007, sim. Né? E acho que isso foi um erro estratégico gigantesco. Pelo menos é a minha leitura, né, da história do clube e dos momentos que nós tivemos os melhores resultados, né? Então eu discordo totalmente dessa lógica, e acho que isso até se levou para os processos eleitorais. É normal, sabe? Sou um cara extremamente democrático, voto, a torcida quer votar numa lógica, digamos assim, mais aristocrática, né, de tratar o torcedor como um consumidor, ou não. Agora, a nossa gestão tem uma visão antagônica a esse processo, né? Tanto é que nós colocamos isso no processo eleitoral de uma maneira muito clara, muito sincera. Olha, nós queremos time popular. Ponto, acabou. Enquanto nós estivemos lá durante esses 3 anos, assim será tratada a gestão do clube. E esse processo é um processo natural das instituições, né? Mas me parece um erro estratégico ir na contramão disso, né? Porque ficou muito enraigado, né, da necessidade da participação da torcida nesse processo de construção do Curitiba como um time mais competitivo em casa,
né? Então, nós tivemos períodos que a gente perdeu de 3-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, no Alto da Glória, de noite, no primeiro tempo, com o televisão Randolé. Então, isso é claro que é um time extremamente tradicional. Nos anos 80 tinha um clássico muito local muito forte, mas a dimensão histórica em cenário nacional é diferente, né? Não é menosprezar, mas é uma referência assim, olha, o Curitiba perdeu essa identidade de jogar em casa. E quem disse que era difícil não fui eu, foi o Jairo, o cara que mais jogou no Curitiba. É um grandíssimo goleiro, o maior que eu vi jogar. Com todo o Rafael teve um brilhante, um gigante em 85, mas o conjunto da obra, o Jairo ficou muito tempo no Curitiba. E era muito difícil jogar no Couto Pereira, né, nos anos 70, que era um outro futebol, né? Futebol no tempo do Rei Pelé, que para mim é incomparável, não sei, o pessoal fala aí, não dá, assim, né? Eu fui ao Belfort Duarte, né? Ver jogos do Atlético, do Coritiba. Depois já era Couto Pereira, acho que o Colorado jogava também Campeonato Brasileiro ali, né? Eu vi o Coritiba jogar contra o Cruzeiro do Dirceu Lopes, Tostão, Joãozinho, né? O Tostão acho que já tinha parado, né? Porque era no 70, né? O São Paulo do Gerson, né? Pedro Rocha, que depois jogou no Curitiba, 78. Zico, Manfrini do Fluminense, Mário Sérgio, esses caras, Falcão, Batista, aqueles timaços, Figueroa, Anchieta no Grêmio, então eram jogadores, né? De uma outra, Edu no Santos, o Palmeiras de Leivinha, César, Tião Rivelino, do Corinthians, né? Então, a gente fala do Jairzinho, Zequinha no Botafogo, o América que tinha o Braulio, que depois jogou também no Eduzinho, que jogou no Colorado, né? Então, você fala de jogadores que são exponenciais na história do futebol brasileiro, né? Era outro mundo. Até estou aberto aqui uma pesquisa, a gente está falando desse negócio do público, de você o público e tal. A CBF fez uma pesquisa e é um número assustador. 59% dos brasileiros nunca assistiram um jogo de futebol no estádio, por falta de interesse, por medo da violência ou porque o ingresso é muito caro, né? Então, esse é um problema. 50, e a gente fala que o Brasil é o país do futebol. Como é que você alija 60% praticamente da população do estádio de futebol? Eu vi uma pesquisa que 18% dos jovens com menos de 20 anos, assim, 22 anos, não querem saber de futebol, não torcem para ninguém, não querem assistir, não tem interesse. Filho que tem 20 anos de idade, ele não se interessa por futebol. O meu de 24, o Henrique, minha também filha, é a mesma coisa. Eu sou locutor de futebol há 40 e poucos anos. Pois é. Entende? Então eu vivo de futebol, vivo o futebol, né? E dentro da minha casa, meu filho não tem interesse por futebol. Por quê? Porque, assim, alguma coisa as pessoas que administram o futebol estão fazendo de errado. Transformaram o futebol num negócio muito produto, marketing, né? Eu vi outro dia uma postagem, até comentei, né? Eles fizeram um vídeo do lado de fora do Morumbi, da torcida chegando, então pão com agora é morumbis, pernil de porco, não sei o quê, chocolate bis, sabe? As pessoas chegando ali, era a Geraldo Maracanã, né? Eu sou do tempo de Geraldo Maracanã, eu fui em jogos no Maracanã com a Geraldo Maracanã. Então, essa classe da população brasileira foi afastada. O apelo popular, né? Acabou. Deixou de ser esporte popular o futebol. Então, trocou-se exatamente isso. A camisa custa 500 paus. E se tiver dinheiro para comprar, tudo bem. Se não tiver, outro vem e compra. E a camisa 1, 2, 3, 4, daí você vê o Palmeiras de amarelo, você vê o Curitiba com camisa azul. Sabe, o Santos de azul claro. Azul claro. Então eu acho que as pessoas que gerenciam o futebol, em algum momento, elas erraram nesse aspecto de segregar as pessoas do futebol. Hoje há um segregacionismo do povo que não tem acesso ao futebol. Por quê? Porque na televisão, na TV aberta passa um jogo, que é de graça, né? Teoricamente de graça. O resto ou você assina o pay-per-view de alguma plataforma, ou você não assiste, você não vê seu time jogar.
Quando o seu time vem jogar aqui no Couto Pereira ou na Arena, você quer ver um jogo no Couto Pereira ou na Arena. Teve agora o jogo aí do Coritiba do campeonato contra o Atlético, né? Que os jogadores ficaram devendo um título aí para a torcida, né? Pela última rodada. Pô, aquilo foi né, os jogadores estão com essa dívida aí, na minha opinião, né? Assim, abriu-se a venda dos ingressos na internet. Então você tem que ter internet, você tem que ter cartão de crédito, você tem que, sabe? Tem que ter internet boa. E em 10 minutos acabou. Pô. Então quantas pessoas que queriam ir ver o jogo não tiveram a chance de disputar um ingresso ali, de ir na bilheteria, pegar fila no sol quente para, né, democraticamente ter a chance de comprar o ingresso. Não existe mais isso, né? Então, assim, eu acho que o futebol fez algumas escolhas e hoje você olha assim, criaram essa Copa Sul aí, né? Sul-Sudeste, né? Escolheram os times com todo respeito, né? Mas vai ser uma outra primeira liga que vai ter 2 edições e vai acabar. Por quê? Porque são times que não têm apelo, por exemplo, comercial para televisão. Quem vai querer transmitir esse campeonato? É verdade. Não vai ter apelo de bilheteria, porque vão ser jogos para 2, 3 mil pessoas de média de público, se tiver isso. Entende? O Coritiba e o Atlético não estão nesse campeonato, né? Acho que o Grêmio não está só o Internacional, não sei se o Grêmio e o Inter estão. Né? Santa Catarina, não tem Corinthians, São Paulo, Flamengo, não tem, dos grandes times do Sudeste não estão na Copa Sul-Sudeste. Claro que diferente da Copa Nordeste, que todos os grandes estão lá. E tem jogos com estágio lotado. Copa Sul-Sudeste, Copa do Brasil com 90 e tantos times, a Copa do Mundo, 48 seleções, um campeonato que daqui a pouco vai ter 120 seleções disputando a Copa do Mundo. A Rússia já quer fazer uma Série B da Copa do Mundo lá com os países que não foram, né? Então assim, é muito futebol e pouco acesso ao consumo do futebol, porque 60% de pessoas não têm acesso ao consumo do futebol. Adianta se produzir tanto futebol e não dar chance para as pessoas consumirem? Lucas, tem solução para isso? Pois você que é especializado na parte de gestão, de marketing, você acha que é um caminho sem volta? Não, é um caminho bem complicado mesmo, porque é engraçado, a gente tá cada vez numa era mais tecnológica, mas que era para facilitar o acesso dos torcedores, e esse acesso cada vez é mais restringido, né? A gente vê até no próprio Disney que transmitia os jogos da Série B, você tinha que assinar um plano a mais ainda para conseguir os estádios, inclusive, os estádios encolheram, né? Todos os estádios encolheram. Pô, eu fui no Maracanã transmitir a final do Campeonato Brasileiro de 84, era Fluminense e Vasco, 127 mil pessoas. Sim. Hoje não existe mais esse número de a Argentina tem mais de 10 estádios com 40 mil em Buenos Aires, não Argentina, desculpe, Buenos Aires, sim, com mais de 40 mil pessoas, estádios. Até outro dia eu ouvi falar uma coisa assim, o Lanús, um time pequeno. O Lanús tem um estádio para 47 mil pessoas, é maior que o Couto Pereira e é maior que a Arena da Baixada. E tem 42 mil sócios. Quantos sócios tem o Atlético? Quantos sócios tem o Coritiba? Então, sabe, o futebol no Brasil deu uma mudada, exatamente a elitização. O Pinheirão. Uma camisa R$500 é absurdo. Tá enterrado lá no Tarumã, lá. Lembra o projeto do José Milani, né? Nós que temos idade e sabemos quem foi José Milani. Era para 180 mil pessoas. Era para ser o segundo maior estádio do mundo. Só atrás do Maracanã, que cabia 200 mil pessoas. E a outra coisa, você vê, a Arena é 42. Um estádio novo, correto? Sim. E daqui 10 anos, a população vai crescer. Muito. Número de torcedores também. E daí, como é que fica? E a cidade já está... Vai fazer, vai fazer um puxadinho lá na Arena? A Arena é o seguinte, se a gente voltar lá no estilo raiz lá, antigo, arranca todas as cadeiras lá da Arena, deixa a cadeira só na reta em cima lá, aí cabe 80 mil, cabe o dobro. Né? O Couto Pereira, se tirar as cadeiras e tal lá, e voltou, o Couto Pereira já foi para 65 mil pessoas, e não se aumentou nenhum tijolo lá. Aumentou algum degrau na arquibancada? Não é a mesma coisa. Tiraram com o fosso?
Entende? Já foi para 65 mil pessoas, já teve 65 mil pessoas no Couto Pereira, entende? Agora, já que estamos falando de estádio, me diga uma coisa, aquela situação do Renato Folador, que queriam tirar a curva, o nome dele e tal, como é que ficou, Luiz? Esse teve uma reunião do Conselho no dia quinta-feira, 25, se não me engano. O Conselho fez a apresentação, as propostas, os lados a favor e contra debateram, e na votação foi decidido para retirar esse nome, e agora eles vão fazer um novo estudo para uma nova terminologia naquele setor do estádio. E o que você acha? Eu acho que o processo devia sempre seguir o rito estatutário, né? E aí eu acho que houve um atropelo, assim como o atropelo da SAF, né? Só que assim, por questão ética eu não vou opinar da decisão, né? Mas eu acho que a argumentação que foi apresentada é que o procedimento da designação não seguiu os trâmites estatutários. E aí eu vou estar sempre a favor do estatuto, sempre, em qualquer situação. E você, Linhares? Um presidente que estava no exercício, com uma Não, história, uma família que tem uma história dentro do clube. O Coritiba tinha o estádio Belfort Duarte. Aí mudou para Couto Pereira, homenageando o Couto Pereira, que é a figura histórica. Que o Belfort Duarte era do América. Mas era o nome do estádio. Não tinha uma história no Coritiba, né? Em 1932, quando inauguraram o estádio, batizaram de Belfort Duarte. Que foi contra o América. O Belfort Duarte nunca jogou, acho que ele nunca veio a Curitiba e tal, mas era o estádio Belfort Duarte. E isso, ele não tinha ligação histórica com o clube, mas era o nome do estádio, né? Belfort Duarte, era um nome imponente e tal. Mudaram o nome. Aí o Coritiba passou uma fase de azar, né? tem essa coisa, né? O Atlético mudou de Joaquim Américo para Mário Celso Petralha, né? Caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Essas coisas costumam não dar certo, né? O Folador foi homenageado, ele era presidente do clube quando ele faleceu. Ele morreu pelo Coritiba, né? Não foi a causa da morte dele, o fato de ser mas presidente. Mas estava no exercício. Mas ele estava dedicando os últimos dias da vida dele ao Coritiba, onde ele foi jogador, né? A família, foi dirigente, a família tem o irmão dele. O Paulinho. Então, assim, ele tem uma ligação histórica. Eu vi muita gente comentando nas redes sociais, qual a história, né? Gente que... ignorância, né? De não saber a história do Folador, da família e tal. Então, assim, ele foi homenageado. E aí, o estatuto, não seguiu o rito do estatuto. O cara era o presidente. É como se você fizer uma homenagem ao Evangelino, né? O Evangelino, o maior presidente da história do Coritiba, não tem nada lá no patrimônio do Coritiba que tem o nome do Evangelino. Entende? O estádio podia ser Evangelino, mas é Couto Pereira, por quê? Porque o Couto Pereira foi o cara que fez o estádio, né? O estádio existe por causa do Couto Pereira, ele foi atrás do terreno, ele começou a construir e tal. Homenagem é justíssima. E é da aldeia, né? E é da aldeia. Né? Sim. Então, assim, o Folador foi batizado, o setor, e não ia mudar nada. Você manter o nome Renato Folador na curva lá. Como outras pessoas, o Edson Mauad, né? Um cara importante na construção do Couto Pereira com a família dele, né? Eles puseram material de construção ali, né? O Couto Pereira foi construído a diversas mãos, né? É só pesquisar a história do Coritiba. E se você puser o nome do Edson Mauad na reta da Mauá, lá, a reta Edson Mauad, é a homenagem que ele merece, né? Então, assim... Acho desagradável você tirar o nome deselegante, dele. Desrespeitoso o que fizeram, entendeu? A memória do Folador. Assim como foi com o Joaquim Américo. A história Américo. do Coritiba, como eu também acho. Foi um negócio sem propósito mudar o nome do estádio, né? Em que pese todo o valor que o Petralha tem na história do Atlético, né? Não, isso é inquestionável. Não há como, até sugeri na época, assim, se batizar todo aquele complexo ali, que é a Praça Afonso Botelho, tudo ali de complexo esportivo Mário Celso Petralha com o estádio Joaquim Américo Guimarães. Seria, um negócio bacana, né? É como o Sicupira, por exemplo, tem uma estátua lá que o Atlético não fez, foi a torcida que fez a estátua do Sicupira, né? O Sicupira é o maior artilheiro da história do Atlético, não tem uma homenagem para ele lá, né?
Então, assim, eu acho que foi desrespeitoso e deselegante e desnecessário, né? Mais do que tudo, desnecessário tirar o nome do folador lá. Assim... Deixa eu só, né? só dar um parênteses sobre o Evangelino. Uma vez eu fui numa cerimônia no Palácio Iguaçu, o governador era o Roberto Requião, que é atleticano e tinha vários atleticanos. Não era do futebol, mas tinha alguma coisa da Secretaria de Esportes. E daí chegou o Almir Zanck, que espero que esteja bem, com o Evangelino. Grande Almir Zanck. Aí, na hora, todos nós cumprimentamos o Almir, o Evangelino, ele sentou, ficou sossegado ali, ele disse... E o Atlético? Eu sou evangelista, se o senhor deixar o Curitiba sossegado, o Atlético vai melhorar. Eu disse, não, mas não, daqui a pouco eu volto. Brincando, né? Já com o bengala e tudo. Isso daí começou o cerimonial. Olha que eu guardei muito esse momento. O Requião levantou e disse assim: primeiro eu quero pedir desculpas a todos os presentes. Preciso corrigir o cerimonial, que não se ofenda. O senhor Evangelino da Costa Neves tem que estar aqui do meu lado. Mandou buscar e sentou do lado dele. Você vê que homenagem respeito, bonita, né? Um gesto assim, bem legal. Então realmente tem que se respeitar a história, as pessoas. Vamos para a reta final. Então, como diz o outro, né? Suas últimas considerações, Luiz. Primeiro agradecer, Mion, né? A gente eu que agradeço. Voltar um pouquinho ao tempo. Eu acho que isso é bacana do futebol. O seu Caran também. Eu acho que a rivalidade, a gente precisa estimular a rivalidade inteligente. Isso é bom para quem, da parte desportiva, nós, né? É bom para o mercado, gera emprego, gera grana, e isso gera fortalecimento institucional, que a gente quer, né? Eu tenho muito saudade da Atletiba, do tempo que a gente fazia competição de quem levava as bandeiras, quem tinha a maior bateria de fogos. Bonito, né? Era muito bacana, né? Eu acho dividiu o Couto Pereira, isso, inclusive ficava só polícia militar com uma corda ali. Pô, eu tenho muito vivo na minha memória aqueles 3 Atletibas de 78, né? 50 mil pessoas cada um. E era meio a meio, não tinha negócio de 10%. Isso aí foi um negócio que o Petralha acabou, né? Ele que inventou esse negócio de 10% da torcida visitante, né? E aí os caras adotaram nos clássicos. Mas eu já vou lançar então já na rivalidade. O próximo Atletiba, quem ganhar, eles pagam o churrasco para nós. Tá de acordo? E eu só queria assim, só deixar uma reflexão rapidinho, né? Eu acho que o processo comunicativo dos clubes precisa melhorar no futebol inteiro, né? Eu acho que o futebol, na verdade, os 90 minutos não são 90 minutos. Tem todo o trabalho antes, e eu acho que a imprensa acabou sistematicamente sendo tolhida, de certa forma, né? O trabalho que tinha do setorista, que chamava, né? Claro. A gente entende que é um novo processo comunicativo, se estudou isso, mas eu acho que a gente precisa vender mais o futebol e os clubes precisam refletir. Eu sei que tem uma série de critérios, tem o merchandising, tudo isso daí. Mas se a gente não conseguir comunicar para as pessoas, a gente não vai formar novas gerações de torcedores ou de consumidores, como as pessoas hoje querem, né? E tudo bem, sabe? Eu sou tradicionalista, sou da associação, mas eu acho que isso é importante, né? A cidade de Curitiba está crescendo e as pessoas não estão se interessando no futebol curitibano. É muito grave isso. Tem muita gente que veio de fora que torce para time de São Paulo. As estatísticas da CBN têm esses dados, e eu acho que é importante trazer essa reflexão para quem manda no futebol brasileiro, porque nós estamos perdendo espaço e deixamos de ser futebol a paixão nacional. Nos anos 80, todos os clássicos dos 4 lugares do Rio e São Paulo eram mínimo 100 mil pessoas no Morumbi ou no Maracanã. Sempre. Então, uma reflexão que eu deixo para uma nova geração, abrir esse espaço, sabe? Eu acho que é importante a gente voltar a ter esse debate em outra tecnologia, agora podcast, né? Antigamente, eu ainda sou muito radinho, mas agradeço, né? Desejo a todos vocês um bom ano, para vocês, para as famílias, que tenham saúde, também, Luiz, obrigado, principalmente saúde para nós todos, né? E que ano que vem seja um ano de muita rivalidade sadia, rivalidade inteligente, com os dois, a dupla Atletiba, para que a gente possa crescer, porque faz diferença na minha vida o Curitiba. Então, sem dúvida, eu quero um Curitiba forte. Obrigado, Luiz. Caran, meu amigo. Eu também agradeço, um prazer enorme ver os nossos amigos aqui, o Nelinho, o Lucas. Rapidamente, nós temos uma associação chamada Associação Nosso Atlético, começou com um movimento, e daí o pessoal diz, não, é um movimento para criar uma chapa, formar uma chapa, e perguntaram, não tem chapa, não tem eleição. Quando houver eleição, a gente vai analisar. De repente, tem alguns nomes que já conversaram com a gente
e que gostariam do apoio da associação. Então isso nós vamos verificar quando houver eleição. Nesse momento não tem. O que nós estamos fazendo é tentando dar uma correção de fora para dentro, levando a diretoria, tudo que os torcedores têm reclamado, todas as situações que a gente considera irregular, mas evidente, é uma decisão da diretoria, né? Que não vê com bons olhos a associação, tem atacado de modo direto ou indireto, mas faz parte. Eles nos veem como uma oposição e estão equivocados. Não somos uma oposição porque não tem chapa. Somos uma associação em que a gente procura verificar tudo que nos trazem. Por exemplo, no último jogo os vouchers estavam sendo esquecidos. Aí reclamaram lá no clube, o clube não deu nenhuma situação. Daí vieram conosco, nós formulamos uma correspondência extrajurídica e o clube reformulou. E viu que os vouchers vendidos não podia simplesmente esquecer. Eles venderam os vouchers durante o ano e daí não estavam trocando no último jogo. E simplesmente ficar por isso. E daí corrigimos, e entre outras situações também. Então, a Associação Nosso Atlético tem crescido. Estamos fazendo um museu virtual. Se Deus quiser, em breve apresentaremos. Mas não somos uma oposição, somos uma associação em favor do clube e da torcida. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado, Linha, pela tua presença. Linhares Júnior, esse obrigado, narrador brilhante. Pelo convite aí, né? E eu que agradeço a presença. E TV eu considero um dos melhores, meu. Mas é? Para narrar. É um dos melhores do Brasil. Muito obrigado. É um dos melhores do Brasil. E orgulho de tê-lo aqui, paranaense. No nosso Paraná, né? No nosso Paraná. Um abraço para você. Bacana estar nesse papo aqui, legal, e conversar, né, em alto nível e trocar ideia. Eu acho que foi muito produtivo, foi mesmo. Você colaborou, barbaridade. É um privilégio estar aqui junto com o Luiz, com o Caran, que é um grande amigo aí de muito tempo, né? Lucas aí, sucesso aí Obrigado. Muito Lucas, sucesso. Obrigado pela tua presença. Obrigado você. Vamos obrigado ter outras oportunidades. E já que convite. Estamos em agradecimento, quero agradecer o Leon, né? O Leon. Obrigado pela recepção aí, Léo. No Áudio Beza. É isso? Áudio Beza. Obrigado, Leon, que pilotou aí a nave na rede. E quero fazer um agradecimento especial que muita gente, Luiz, Linhares. O joinha teve. Teve o joinha. Tá tendo. Tem Inscrição. o Nerinho, a inscrição. Mas eu quero fazer um agradecimento especial ao meu parceiro. Nós vamos em janeiro completar 1 ano do canal na rede. E eu quero agradecer a Itamar Rocha. Itamar. Ele é co-editor, normalmente, do canal. Itamar é meu parceiro. Que legal. E se esse canal está no ar, é a participação direta dele. Ele é um cara muito importante, um grande amigo, um irmão já que eu conquistei. Então, maravilha. Obrigado, Itamar Rocha. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Espero que a nossa parceria continue por muitos e muitos anos. Que assim seja. É isso aí, gente. Um abraço e tchau.